Boa noite. O salve da igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as crianças vão descer, podem descer aqui pela escadinha de dentro sempre, né, para evitar que tenham contato lá com mais tempo com o frio. Enquanto as crianças descem, irmão, só fazendo um comentário. Aliás, dois comentários. Primeiramente, hoje pela manhã nós tivemos a nossa assembleia, que acontece a cada 4 meses aproximadamente. Tomamos algumas decisões, ouvimos algumas coisas, e eu queria destacar algumas coisas para vocês. A nossa próxima assembleia é no mês de julho, final de julho, e a gente sempre acha importante a participação de todos. Hoje nós tínhamos 1/3 somente da igreja na assembleia, então os membros precisam pensar nisso para a próxima assembleia de julho. É importante que todos estejam, o máximo de pessoas possível. Aliás, menos de 1/3, né? Porque 1/3 daria 55, 54, tínhamos 51 pessoas. Outra coisa, nós fizemos um desafio, não deu tempo de falar muito pela manhã, que o nosso estudo bíblico, fora o domingo à noite, que é um momento de reflexão, de pregação, de estudo, nós temos a nossa escola bíblica, que acontece nos lares ou nos pequenos grupos, né? E então, se você não está integrado a um pequeno grupo, você está parcialmente conhecedor daquilo que tem sido o propósito da igreja, né? Então, o ideal seria que você se integrasse a um grupo. Se você não consegue, porque ele acontece de segunda, quarta, quinta ou sexta, são 4 dias na semana que os grupos acontecem. Então, se você não pode nem segunda, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nós vamos pensar em criar um grupo aos finais de semana. Então, você me procure. Fala assim: olha, pastor, eu não posso participar nenhuma noite porque eu estudo, porque eu trabalho. Seria importante que eu me integrasse a um grupo. Por favor, você me procura. E a gente vai ver a necessidade de criação de novos grupos. E a gente faz isso conforme necessidade. Por que isso? Porque nós vamos fazer alguns desafios essa semana, a partir dessa semana, para os grupos de estudo. Ou seja, para a igreja, por meio dos grupos. Então, é importante que você esteja ali, ouvindo, participando. Se você não sabe, às segundas-feiras tem acontecido aqui perto de Santa Edvige, na casa do Márcio e da Cláudia. Às quartas-feiras aqui na igreja tem acontecido. De quinta-feira temos o grupo na casa da Vera, é isso, né, Vera? Vera e Rose, né? Da Rose. E também na casa da Lígia e do João, só que alguns grupos são itinerantes. Então, eu prefiro falar pelos líderes, tá? Aí você pergunta pro líder, fala: olha, essa semana onde que é? É mais ou menos assim mesmo, tá? Onde que é essa semana? Essa semana é na casa de fulano de tal, fulano de tal. O único fixo, basicamente, tem sido aqui, né, na igreja, de segunda-feira, na casa do Márcio e da Cláudia, de sexta-feira na casa do Daniel Paulo, lá em Valinhos. Então, são 3 grupos que estão fixos, tá? O líder do primeiro grupo de segunda-feira, atualmente, é o Mateus. De quarta-feira aqui na igreja o Francisco. De sexta-feira o Tiago ou o Daniel. De quinta-feira o pastor Marcelo tem um grupo, né, que é o que acontece na casa da Rose e da Vera. Também de quinta-feira eu sou líder de um outro grupo. Então nós temos 5 grupos que têm funcionado. Eu esqueci de algum? Que às vezes eu me esqueço. Tinha o grupo do pastor Kenneth, que está em stand-by, mas vou conversar com eles hoje ainda, para fazermos uma junção, e o pastor Kenneth com certeza vai se integrar a algum grupo, aí vai participar e poder ajudar. Então nós estamos estudando a palavra de Deus, e especificamente estamos estudando o livro de Romanos. Tem sido muito bom, é doutrina pura, né? Romanos é doutrina pura, profunda da palavra, essencial. Então, se você não tem participado, tem perdido. Tá? E essa semana nós vamos começar um trabalho específico a respeito de alguma conscientização que nós precisamos para o andamento da nossa vida cristã. Irmãos, nós vamos encerrar então a nossa série de estudos sobre família, né? O mês de maio está se encerrando, mas o objetivo é que a gente hoje consiga completar o que foi proposto há 4 semanas. Então hoje é a 4ª semana e nós vamos então trabalhar temas relacionados à família ainda hoje e vamos encerrar. A gente sabe que o estudo da família é um estudo que nós poderemos fazer para sempre, né? O valor, todas as questões envolvidas no lar são questões importantes e que demandam bastante dedicação. Por isso o tema família, eu invisto nessa ideia. Quando a gente fala sobre investimento,
nós estamos falando em abrir mão ou colocar parte do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa capacidade, tudo isso fornecido por Deus, para investir em algo que Deus se importa. Então, nós recebemos recursos, nós recebemos inteligência, nós recebemos força, capacitação, tudo vindo dos céus, para que nós possamos investir naquilo que Deus se importa, que é a família. Aliás, Ele idealizou a família e por isso nós precisamos valorizar a família de uma forma especial. Nós investimos no nosso estudo, nós investimos no lazer, nós investimos às vezes na igreja, né? Mas esquecemos muitas vezes de investir na família, que é a célula principal da sociedade, por meio da qual Deus se manifesta e Deus opera em primeiro lugar, né? A família é a primeira igreja, a família é o primeiro local de aprendizado, de crescimento. Por isso, valorizar a família e mudar conceitos é fundamental para que a gente possa ter uma família abençoada, terapêutica. Usei muito essa expressão, porque é muito ruim quando a gente volta para casa não vendo a hora de sair novamente para trabalhar ou para encontrar os amigos, né? Mas é muito bom, inversamente proporcional, é muito bom quando a gente não vê a hora de chegar em casa, porque a nossa família nos traz paz, o nosso lar nos traz satisfação, apesar dos problemas. Então nós não estamos falando aqui e procuramos nessas semanas não destacar que as famílias estão isentas de problemas. Elas têm problemas, elas precisam encarar os seus problemas com sinceridade e objetividade. Mas, fazendo então um breve histórico, um slide de cada semana, nós vamos simplesmente pegar um versículo bíblico que foi o resumo desta semana de estudo. Na primeira semana nós demos uma introdução, falamos sobre essa necessidade de investimento na família, entendendo que a família foi ideia de Deus e que Ele deixou em sua palavra, ou seja, na Bíblia, instruções para o bom andamento da família. Nós então finalizamos com o versículo famoso, vamos ler juntos ali? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Então, um compromisso essencial que Josué fez junto com a sua família, de que na sua casa Deus seria prioridade. Ele seria o alicerce, ele seria o fundamento, ele seria o orientador, o legislador, aquele que daria sabedoria, instrução e mostraria o caminho. Então, esse foi o compromisso de Josué e foi o compromisso que nós aprendemos que deveríamos fazer, não da boca para fora, mas em atitudes, em ações. E na segunda semana nós falamos sobre a necessidade de vencermos os nossos inimigos, os inimigos do lar. Nós falamos muito que existem inúmeras possibilidades nos dias atuais de termos um certo nível de satisfação, de alegria, de felicidade. Contudo, quando nós colocamos a alegria, a felicidade, a minha satisfação à frente do meu lar, eu estou abrindo uma grande brecha para que os inimigos do lar entrem e façam uma arruaça na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Nós falamos que o primeiro inimigo do lar se chama... quem falou aí? Obrigado, Marlene. O diabo é o primeiro inimigo do lar, né? E numa conexão fundamental, o diabo, ele é o príncipe deste, e o mundo jaz no maligno. Logo, o diabo é inimigo do lar e o mundo é inimigo do lar. Então, tudo que vem do mundo? Não, nós estamos no mundo, né? No entanto, quando a gente fala que o mundo é inimigo do lar, é que existe, de certa forma, uma falta de compreensão dos cristãos. Nós falamos assim, né? Que às vezes, houve um tempo em que a igreja trabalhava da seguinte forma: tudo que vem de fora é do maligno. Então, se a pessoa se um cristão fosse pego ouvindo Chico Buarque, ele ia falar o seguinte: puxa, esse cara está ouvindo música do mundo, não é isso? A gente sempre usou essa expressão, essa música é do mundo. Abrindo só um parênteses, na verdade eu tenho uma restrição em acreditar que existe uma música do céu, né, composta por homens. A gente pode ter música, instrumento de Deus, música com simplesmente uma poesia comum,
E nós podemos ter música com a capacidade de destruir fundamentos do lar. Então nós temos que ter o discernimento para entender que o mundo jaz no maligno. E muitas coisas que vêm do mundo, de certa forma, tentam desconstruir o padrão estabelecido por Deus. Então, se Deus estabeleceu que a família é composta da seguinte forma, e que é papel do homem, da mulher, fazer isso, aquilo, de certa forma, o mundo acaba, o pensamento, a sociedade, as pessoas, o senso comum, né, acaba dizendo que não necessariamente precisa ser assim, né? A família pode seguir um outro padrão. E nessa mudança de paradigma, de padrão, de visão, nós podemos então cair numa cilada, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós falamos também que fora esse império que parte do mal para o mundo, nós então entendemos que existe também, em terceiro lugar, o homem mau. Ou seja, a Bíblia fala de pessoas que buscam, são instrumentos do mundo e do mal e do diabo, para quê? Para destruir fundamentos, né? Destruir estruturas, destruir aquilo que nós deveríamos estar preservando. E nós não nos atemos a esse fato, e muitas vezes achamos que pessoas, sociedade, está todo mundo a favor de você, e a favor de mim, e a favor da minha família. E isso não é verdade. Bote uma coisa na cabeça: o mundo não conspira a seu favor, né? Usando uma expressão bem esotérica, né? O mundo não conspira a seu favor. As pessoas não te amam como você pensa que elas te amam. As emissoras de televisão não estão preocupadas com o bom funcionamento da sua casa. Ela pode apresentar um bom programa de televisão, ótimo, vamos assistir esse bom programa de televisão, mas em outro aspecto, ela vai apresentar coisas totalmente paradoxais, contraditórias, subversivas, né? Muita coisa que vai abalar os fundamentos da casa. Então é muito fundamental que nós lutemos e vençamos os inimigos do nosso lar. Nós lemos o texto de 1 Pedro 5, que diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Precisamos entender que a nossa jornada, a nossa vida, a nossa caminhada diária é uma caminhada de lutas. E nós precisamos entender que essas lutas são reais, são verídicas. Nós precisamos encará-las com seriedade para que a nossa casa se estabeleça a partir dos valores que Deus estabeleceu. E depois de tudo, tem uma música que a gente canta que diz: e quando tudo se acabar, eu estarei seguro, porque eu sei que o Senhor me ama. Então, nós temos que ter a convicção que Cristo é o nosso fundamento e devemos nos apegar a Ele. Na semana passada, nós falamos sobre abandonarmos os maus hábitos. Então, nós passamos do compromisso inicial, fomos para os princípios espirituais, principalmente envolvidos, os inimigos da casa, e depois nós continuamos a ideia de vencermos os nossos inimigos, mas transformamos o nosso discurso em algo mais prático, em hábitos do dia a dia, coisas que nós fazemos, coisas que nós muitas vezes não percebemos, mas se tornaram um grande risco para o relacionamento. Por exemplo, comportamentos agressivos. Talvez você ache que o seu comportamento agressivo não vai trazer prejuízo para a sua casa, mas passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e essa agressividade começa a se tornar endêmica, né? Ela começa a se tornar um problema, ela começa a se tornar parte do dia a dia da tua casa. E aí essa agressividade pode ser a causa do desamor, da violência física, das depressões. A causa de muitos males do nosso tempo é uma agressividade crônica, permanente. Não é um momento de fúria, mas é uma agressividade permanente. O egoísmo, por exemplo, é um princípio equivocado que gera maus hábitos. Por exemplo, eu quero tudo para mim,
a rotina da casa sou eu que decido, né? Filhos e pais, cônjuges podem fazer isso. Então, são alguns maus hábitos que nós podemos ter e que muitas vezes destroem os relacionamentos. Se você quiser ouvir algumas das mensagens, você pode acessar o nosso site, e lá no site você vai encontrar os 3 primeiros estudos na íntegra. E aí nós encerramos com esse versículo que eu convido vocês a ler comigo também. 1, 2, 3. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, para a gente vencer os nossos maus hábitos, nós precisamos aprender que nós fomos formados para dar honra ao outro em detrimento da nossa vontade. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão para que o outro cresça. E isso não deve ser um peso, deve ser uma alegria. Então, para a gente finalizar, hoje nós vamos falar sobre renovação de aliança, renovar o nosso compromisso, o nosso pacto um com o outro. E quando nós falamos em renovação de aliança, usei o anelzinho ali, mas na verdade é uma aliança, o anel só simboliza a união entre homem e mulher, mas nós estamos falando de uma aliança feita no coração, né? Entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher. Alguém já foi, por exemplo, a algum médico e demorou 2 ou 3 horas para ser atendido? Alguém já foi? O que você sentiu? Desprezo, o que mais? Impaciência, o que mais? Sono, ódio, vontade de falar um monte de besteira pro médico, né? E aí a gente fica lá na sala de espera falando mal para os outros e tal. Da hora que entra na sala, oi doutor, tudo bem? Tudo bem. Não é isso que acontece? São poucos aqueles que chegam lá e falam assim, olha, é o seguinte, porque você morre de medo que ele te dê um negocinho meio doido, né? Para você sair meio abalado, né? Então, o que foi? Alguém já te emprestou, você já emprestou alguma coisa para alguém e está esperando até hoje? O que você sentiu? Sentiu falta? Muito boa essa, muito boa. Seu filho já disse que chegaria às 11 horas e chegou a 1h da manhã? Tá. O que você sentiu, pai e mãe? Raiva. Você esperou com a cinta na mão? Não? Seu marido, sua esposa. Sua esposa disse assim, sua marida eu ia falar. Sua esposa disse assim, vamos ao shopping, eu só vou pegar um creminho. E aí você vai lá, ela fala assim, não, pera um pouquinho só, eu vou ver na outra loja. Ela atravessa o shopping Dom Pedro, lá da entrada das colinas para das flores. Aí chega lá, ela fala assim, não era isso que eu queria. Mas tem a Espaço aqui também, vamos lá na Espaço, né? Aí chega lá na Espaço, aquele monte de mulher, vucu-vucu, não, acho que na Americanas vai ter. Aí fica lá, aquele vai. Nossa, que sapato lindo, tá em promoção. O que você sente, homem? Você se sente traído? Você não sente traído? E o oposto? Quando o homem fala assim, olha, eu vou jogar bola. Mas que horas você chega? Eu vou chegar às 9. Que horas que chega, Larissa? 10, 10h30, 11. Você se sente como? Você se irrita quando as coisas não acontecem no horário combinado? Muito. Mas você já se tornou também parte? Você já chegou atrasado hoje aqui, por exemplo? Mas a gente se irrita com o horário marcado e não combinado, não é isso? Irmãos, tudo isso são pequenas coisas que são exemplos que nós poderíamos, numa reflexão não muito profunda, dizer o seguinte: falta de respeito e compromisso. Então, por exemplo, quando alguém diz para você, olha, sua esposa diz, olha, nós vamos ao shopping, você já pergunta tudo. Não, você só vai ver o creme mesmo. Não, fala a verdade, fala tudo, né? Fala a verdade. Não, nós vamos passear, não tem hora para voltar. Não é melhor? Porque você já vai preparado. Você já toma um Rivotril, você já vai para...
Então, olha, nós estamos saindo para um compromisso imprevisível. Então você já vai preparado, né? Olha, esposa, nós vamos jogar bola, mas lá acaba às 10. Eu vou tentar voltar às 9, mas no máximo às 10h15 eu estou em casa. Aí você já ouve tudo que tem que ouvir, a hora que chega em casa ela já está carminha, né? Pelo menos você já antecipou, saiu na hora do estresse, e quando você voltou ela já está... Fala a verdade. Compromisso, responsabilidade. Esses outros exemplos falam de algo que nós então denominamos falta de compromisso, né? E compromissos devem ser respeitados, mesmo que isso represente prejuízo para nós. Por exemplo, imagine que Jesus tivesse vindo ao mundo para morrer no meu lugar e no seu lugar, e que a hora que ele visse o tamanho da chibata, o tamanho dos cravos que seriam colocados no seu braço, ele dissesse o seguinte: pai, eu não quero não. O que ele disse? Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. O pacto, a aliança que Deus fez conosco, teve preço de sangue, custou a vida. A minha pergunta: por que nós temos tanta dificuldade em abrir mão e pagar o preço para que a nossa família tenha um tempo de paz, de alegria e de harmonia? Um compromisso que nós fazemos, ele deve muitas vezes ter um preço, e nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. Todos nós já fomos ou seremos vítimas de uma falta de compromisso de alguém. Então, muitas vezes você pode hoje estar se ofendendo porque uma pessoa não te devolveu, não chegou no horário, falou e não cumpriu, mas talvez o dia de amanhã reserve uma surpresa, onde a pessoa vai chegar para você e dizer o seguinte: você está me cobrando isso? Mas e isso, e isso, e isso, e isso, e isso? Né? E aí a gente entra num turbilhão de emoções e de cobranças que destrói a relação. Então, lembra que nós falamos semana passada? É hora da gente baixar o nível. É hora da gente trazer o nosso nível de estresse, pedir ao Senhor calma, paciência, sabedoria, para a gente então reestabelecer padrões possíveis de convivência harmoniosa, volto a usar a palavra, terapêutica, amorosa, para que a nossa família seja um lar abençoado e abençoador. O que fazer então? A Bíblia fala de alguns aspectos relacionados a compromisso. Eu vou ler para vocês esse texto. Ele diz o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, no sermão famoso, Sermão do Monte. A ênfase dada no texto é o fato de vivermos uma vida de verdade e de respeito. A nossa vida precisa ser um livro aberto. Eu já fiz isso e não tenho vergonha de dizer. Muitas vezes, para evitar conflitos, às vezes a gente tenta minimizar a verdade, modificar a verdade. Quando você diz, por exemplo, não, fica tranquila que eu chego às 9, e você tenta simplesmente trazer paz ao coração da tua esposa, você está criando um problema seríssimo. Porque se você não chegar às 9, naquele dia, pastor, mas compromisso de horário assim, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver uma vez, mas ele tem tudo a ver se toda semana alguma coisa acontecer. Se toda semana você sentir que o teu marido, tua esposa, o teu filho, o teu pai não cumpre com a palavra. Então uma vez é uma coisa, outra coisa é aquilo que nós fazemos de forma crônica, periódica, constante, aquilo que se tornou hábito. O que a Bíblia diz aqui? Que o cristão ele deve ter uma palavra única e viver uma verdade transparente, não uma verdade forjada. Nós precisamos aprender a viver de forma transparente. É preciso
que entendamos que o nosso papel de lutar pela nossa família é porque, de alguma forma, Deus valoriza tanto que quando nós tentamos, com as nossas ferramentas, manipular a casa, agir de um jeito, mas eu tenho boas intenções, diz o ditado o quê? Que de boas intenções, o inferno está cheio. Então, por mais que você seja capaz, inteligente, se você tentar dominar o seu lar de tal forma que ele esteja no controle das suas mãos, você pode estar trazendo um prejuízo para a sua casa. Mas como assim, pastor? Quando você tenta tomar o controle do seu lar, quer seja pai, mãe ou filho, e usar da sua teórica sabedoria e inteligência para dominar as coisas, eu sei como as coisas funcionam, você cria. Primeira coisa, talvez, não estou dizendo todos, a antipatia dos membros da casa, porque nas suas costas eles vão dizer o seguinte: não aguento mais. E você deixa de considerar que quem deve sustentar a sua casa é Cristo. Ele é a rocha. Para que a nossa família ande bem, Ele tem que ocupar o lugar que é dele. E nós devemos cumprir o nosso papel com amor, responsabilidade, e respeito e compromisso ao outro. Então, nós precisamos reestabelecer alguns padrões. Eu vou falar de alguns padrões, 4 padrões que precisam ser reestabelecidos, mas de forma bem sucinta. Geralmente eu tenho 5 ou 6 folhas aqui, hoje eu tenho 3. Então preste bastante atenção, porque é uma coisa bem simples. Poderíamos falar de vários, mas eu escolhi apenas alguns, para ajudar você a reestabelecer a sua casa, ou estabelecer para os jovens que estão pensando em casar, ou recém-casados, estabelecer a partir de alguns paradigmas antigos. A nossa aliança, o compromisso que nós fazemos com a nossa casa, precisa estar fundamentado na verdade. Nós temos a tendência de desvirtuar a verdade. Já disse para vocês do exemplo que às vezes a gente, para minimizar, para evitar problema, você já viu assim discurso, se a mãe está estressada, o pai ou o filho fala o seguinte: não fala nada, deixa, né? Melhor não falar nada, a gente faz, depois a gente pede desculpa, né? E a verdade, tem um ditado que diz o seguinte: é mais fácil pedir perdão do que permissão, né? Dizem que às vezes é mais fácil. Por quê? Porque às vezes a gente quer fugir de conflito, porque a pessoa é tão estressada dentro de casa, é tão crítico, que você acaba distorcendo a verdade. Isso não é bom. Isso não é bom. Biblicamente, a verdade não é um conceito. O que é biblicamente a verdade? Uma pessoa. A verdade, além de Jesus ser o caminho, Ele é a verdade. Então, biblicamente, ter uma aliança fundamentada na verdade é ter uma aliança como Cristo como fundamento e, além disso, Cristo como referencial. Como Ele viveria, como Ele faria. Não vamos entrar numa loucura, porque nós somos incapazes de cumprir tudo aquilo que Cristo fez, mas Ele deve ser o nosso referencial. Vamos ler o versículo juntos ali? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Está falando no contexto de igreja. Estou extraindo do contexto de relacionamento na igreja e transportando para dentro da nossa casa. A nossa aliança, o compromisso que temos como igreja, estamos conectados um ao outro. E essa aliança tem que ser uma aliança pautada na verdade. Por que nós não faríamos isso na nossa casa? Por que a nossa casa seria diferente? Você já sentiu que às vezes teu marido, tua esposa, teu filho na igreja é um cordeirinho, e chega dentro de casa é um lobo, né? Uma tigresa, né? As unhas crescem, né? Chega aqui, gatinho, mia com uma delicadeza, né? Chega em casa, agressivo. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de verdade. Uma vida pautada na verdade. Não podemos firmar ou renovar uma aliança fundamentados em uma mentira. Nós precisamos cumprir aquilo que fomos chamados para cumprir. Um homem e uma mulher, um filho, não podem renovar um compromisso de fidelidade e ter uma boa
relação se todo compromisso for da boca para fora. Não podemos renovar um compromisso de cuidado mútuo se houver egoísmo. Temos que nos pautar na verdade, virtude, onde nós dizemos a verdade, e na verdade pessoa, ou seja, Cristo como fundamento e como modelo. Assim como pais e filhos precisam dar uma trégua nos ataques, parar e orar, nós precisamos olhar para Cristo como nosso referencial. Alianças são renovadas pela volta dos valores que se perderam com o tempo. Quando nós subimos ao altar como casal e fazemos um compromisso, uma aliança, de estarmos juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, como diz a Júlia, por todos os dias da minha vida, ou enquanto eu viver, porque até que a morte o separe é muito, muito ruim, né? Mas, independentemente disso, nós precisamos olhar para esse compromisso não como algo da boca para fora. Aqueles que estão prestes a se casar, entendam que ninguém está com a faca no seu pescoço para você subir ao altar. Você está subindo voluntariamente. E se subiu voluntariamente, pague o preço. Assuma o compromisso. Faça o que precisa ser feito a partir da verdade como virtude, de falar a verdade, a oposição da mentira, mas de viver a verdade, tendo Cristo como fundamento. Lembre-se sempre, a verdade é uma pessoa. E biblicamente, esta pessoa é Cristo, o nosso modelo e o nosso fundamento. Segunda coisa, uma aliança fundamentada no perdão. Vamos ler juntos ali. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vocês não sentem uma tacadinha de Jesus? Aliás, uma tacadona? Na verdade, uma direta. Um cruzado de direita. Um gancho. Vocês foram perdoados. Perdoem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Então, nenhuma família encontrará a verdadeira paz e a alegria se não houver um perdão verdadeiro. E quando nós falamos em perdão, nós não estamos falando em sentimento. Bota uma coisa na cabeça. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. É fazer o que precisa ser feito. Mas como assim? Mas eu não tenho vontade de perdoar. Bom, basicamente, vou explicar não teologicamente, mas bem popular, de forma bem popular. Imagine o seguinte, que o Rafael se estresse com a Rafaela, isso não deve acontecer, né, Rafa? Não. Ela é um doce de pessoa, né? Aí você diz para ela assim: você é uma estúpida e tal, eu não te suporto. Aí ela começa a chorar, né? E às vezes o choro pode ser manipulação, mas pode ser sentimento também. Aí você diz o seguinte: puxa, me perdoe. Aí ela diz o seguinte: eu te perdoo. Ótimo, ela tomou a decisão de perdoar. Mas, humanamente, a vontade dela não era perdoar. A vontade dela era jogar tudo na cara dele que ele fez a vida toda. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Ou seja, ela está restituindo, está revidando a agressividade com uma agressão. Mas o perdão eu abro mão do meu suposto e equivocado direito de reagir para eximir o meu agressor da culpa. É isso que ela está fazendo. Então quando ela diz, eu te perdoo, não significa que na hora ela vai ficar, ai meu queridinho. Ela tem os seus sentimentos, ela tem a sua tristeza. Ela vai pensar assim, puxa, mas ele nunca falou assim comigo, né? Primeira vez que ele levanta a voz, aí ela vai lá, tal, mas Deus vai tratar o coração dela porque ela decidiu que não vai mais jogar isso na cara dele. Isso é perdão. Então é uma decisão. E o sentimento, quem trata é o Senhor. Porém, o agressor, ele pode ter uma atitude nobre de restituição, onde ele vai e diz o seguinte: olha, você me perdoa, eu estou extremamente magoado. O que eu posso fazer para te agradar? Para mudar? Né? Ela vai falar o seguinte: nunca mais faça isso.
Ou ela pode dizer o seguinte: olha, você lembra que eu te pedi tanto, né, alguma coisa? Ela pode pedir, mas não deve ser um motivo de barganha. É mais ou menos assim. Ah, eu vou contar uma coisa boa e uma coisa ruim, tá? Imagine que o Rafa no dia seguinte, não, no mesmo dia eles discutiram de manhã. Desculpa, Rafa, pegar vocês, mas é hipotético, tá? Ele chega no trabalho com o peso da culpa, por mais que ela tenha eximido a culpa, ele se sentiu mal. Ele liga na floricultura, não no cemitério, tá? Porque as mulheres têm preconceito com flores no cemitério. Se você comprar no cemitério, põe outro rótulo, né? E manda as flores para ela. Falando assim: olha, mais uma vez eu gostaria que você reforçar o meu amor por você. Então foi uma forma dele tentar restituir a agressão com flores. Eu conheço, e conheço mesmo, um conhecido muito conhecido, né? Não é da igreja, então fiquem tranquilos, não perguntem quem é. Ele chegava às 6 horas da manhã com flores. É verdade. Ele saía com os amigos, a mulher dormia esperando ele voltar, e ele chegava às 6 horas da manhã com flores. Isso não é restituição, isso é palhaçada, né? Então, e aí ele tinha a madrugada inteira para inventar uma desculpa. Gente, cuidado para não se tornar uma manipulação. Perdão tem que vir de dentro, uma sinceridade, tanto o pedido quanto a concessão do perdão. Uma aliança precisa ser estabelecida a partir do perdão. Sabe por quê? Porque tanto o Rafa quanto a Rafa vão errar durante a sua vida. Nós somos seres humanos. De repente, a Rafa vai deixar de ter uma atitude que o Rafa gosta e ela vai ter que pedir perdão pela sua omissão. Então, se nós não tivermos o perdão como antídoto para as crises, nós temos um grande problema. Todos nós falhamos. O que não podemos é repetir os nossos erros constantemente. A Bíblia diz, quando Jesus encontra aquela mulher adulta, ele diz para ela: vá e não peques mais, né? Tenta, busca no Senhor a força, a sabedoria para viver o perdão como antídoto para as crises conjugais. O perdão é uma decisão imprescindível para quem deseja renovar os votos. E isso eu falo para pais e filhos também. Filhos e pais que vivem a se agredir, filhos e pais que vivem a discordar. Se não houver perdão, não há condições de se firmar uma aliança para o estabelecimento do lar. Perdão envolve mudança de atitude, ou seja, abre uma porta para uma nova história a ser escrita, não mais pelo caminho de antes, mas por um caminho bom e saudável. Pense, por exemplo, hoje, num hábito que nós temos, o que você tem na sua casa. O hábito de ser egoísta, de não ajudar, de ser agressivo, de tentar controlar tudo. Pensa que tudo isso pode ser reescrito a partir do perdão e de uma negociação para que a família flua com naturalidade. Para que o lar seja não um campo de batalha, nem um campo de treinamento, mas que seja um lugar de refrigério, de paz e harmonia. Terceira coisa, tem que ser uma aliança fundamentada no cuidado mútuo. Vamos lá, juntos. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso aqui não foi nenhum gancho de direita, foi sei lá, como que é um golpe do Street Fighter aí, foi um Hayug, né? Gente, olha só olha o que Paulo está falando para Timóteo. Aqui o contexto eram as viúvas, mas ele está dizendo o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O primeiro lugar de cuidado deve ser a nossa casa. O primeiro lugar de amor, a renovação da aliança, o comprometimento e dedicação de que estamos falando aqui, é o reconhecimento de que devemos cuidar uns dos outros, como membros de uma mesma família. Antes da igreja,
antes que a igreja intervenha ou interfira na família, é papel de cada integrante cuidar dela. É papel de cada pessoa buscar fazer o que precisa ser feito. Você não precisa abrir, mas 1 Timóteo 5,16 fala que a responsabilidade primeira é da família, e a igreja deve ser apenas o suporte segundo para ajudar a restaurar a família. O primeiro somos nós mesmos. Nós que estamos inseridos. O interessante é que temos visto experiências muito dolorosas entre os membros de uma casa. Perdeu-se muito a ideia do cuidado mútuo. Eu sei que não são todas as famílias, eu sei que temos famílias de exemplo, referencial, mas muitas vezes, de alguma forma, os inimigos do lar e os maus hábitos querem tomar conta o tempo todo. Precisamos estar atentos a isso. Quando, por exemplo, você tem um membro da sua família que está precisando de ajuda, e você gasta mais tempo ajudando os seus amigos do que os membros da sua casa, isso pode se tornar um grande problema e motivo de pecado. Mas a minha família é insuportável. Não importa. Não importa. A nossa primeira ação tem que ser com os da nossa casa. Nós precisamos desenvolver o cuidado mútuo, para que uma aliança nova seja feita com os membros de uma casa. Nós precisamos entender que há a necessidade de cuidado mútuo. É muito legal, a gente vê às vezes pelas redes sociais, basicamente eu só tenho o Facebook, então eu só falo do Facebook, né? Quando você vê, essa semana teve uma moça que fez um agradecimento ao seu maridão pelas caixas de bis. Não foi isso, Marius? Olha, eu estou toda dodói, mas o meu maridão trouxe com todo carinho aquelas caixas daquele bis especial. É bom ou não? É bom, legal. Então propaganda aqui, é bom aquele... Sabe o que é isso? Desculpa também te usar, mas como está público a gente pode usar, né? É cuidado. Há quanto tempo você não chega, passa num lugar e lembra assim, puxa, minha mãe gosta tanto desse docinho, vou levar um para ela. Sabe, esses pequenos mimos, esse pequeno cuidado. Sabe assim, olha, puxa, fiquei sabendo que a gente não é adivinha. A gente não precisa o tempo todo ter uma bola de cristal e falar assim, não, eu vou agradar a pessoa assim, assim, assado. Mas é desenvolver sensibilidade para ouvir, para entender, para fazer os pequenos mimos, para também cuidar nos momentos de estresse, nos momentos de angústia. A renovação da aliança precisa passar pelo cuidado mútuo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe se amanhã você não cai de cama? Você já pensou que talvez a sua agressividade como filho ou como filha, amanhã pode te reservar um problema sério, em que você caia de cama e aquelas pessoas com que você foi agressivo o tempo todo, seu pai e sua mãe, são eles que vão cuidar de você. Pesado, né? E vão cuidar com todo amor, com todo carinho. Então, para que no dia mau nós tenhamos paz em cuidar e sermos cuidados, precisamos aprender a desenvolver isso no dia a dia. Uma aliança precisa ser renovada a partir de um cuidado mútuo. É muito ruim quando a gente tem que se sentir ou sentir que os outros são um peso para nós. Que nós entendamos que a nossa família tem que ser cuidada. Nós devemos cuidar uns dos outros. E por fim, a aliança, como lógica de todo o processo cristão, uma aliança fundamentada em Cristo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. O investimento na família é um investimento em algo que Deus tem interesse. E acima de tudo, Ele tem total conhecimento. Ele é o Criador da família. Por isso devemos abrir as portas do nosso coração e da nossa casa para que Cristo entre como fundamento, como caminho, como a razão da verdade das nossas ações. Ele tem que operar as grandes transformações na nossa casa. Ele deve ser o fundamento da família. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, não podemos abrir mão. Você já parou para pensar quantas vezes você sentou essa semana para falar de Cristo
ou falar da gratidão que tem por tudo aquilo que Deus tem feito, e atribuir tudo o que vocês têm a Cristo? Pense nisso, né? E agora, para a gente encerrar, vamos para o mundo real, ou o mundo ideal e o mundo possível. O mundo ideal e o mundo real, né? Aquilo que nós estamos buscando fazer é a nossa conclusão já, e aquilo que nós vamos encarar no dia a dia. Porque eu sei que muito do que eu estou falando aqui pode parecer muito bonito, pode parecer assim, muito bíblico, mas no dia a dia nós encontramos adversários grandiosos, né? E aquilo que é ideal nem sempre está em sintonia com o que é possível, o que é real. A realidade de muitos de vocês pode não se encaixar plenamente nos desafios que nós estamos fazendo aqui. Talvez você diga que o seu marido não quer saber de nada, que o seu filho te despreza, que a sua esposa te despreza, que seus pais não te amam. Talvez você diga um monte de coisa. Talvez existam incoerências naquilo que você está ouvindo, né? O pastor está dizendo uma coisa que na minha casa não se aplica. Bom, eu sei que o nosso mundo familiar nem sempre é tão fácil de ser consertado. Eu sei disso. Talvez a sua família seja uma família dessas que são um grande desafio. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente: para Deus nada é impossível. Então tenha em mente isso. Você acredita nisso? Que para Deus nada é impossível? Agora, se Ele não te fizer instrumento para a transformação da tua casa, pelo menos Ele vai te dar força e sabedoria para lidar com a sua casa da melhor maneira possível. Bom, eu vou propor para vocês o meu desafio, que para você é uma coisa muito simples. O texto de Romanos 12 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, nós temos 3 níveis possíveis de renovação, de reconciliação de uma aliança familiar. Então, o primeiro tipo de reconciliação é uma reconciliação plena, onde toda a família vai buscar a vontade de Deus e submeter. Alguém aqui tem uma família nuclear inteira? Nuclear assim, pai, mãe e filhos, todos aqui em cima, né? Não, tá aqui, ó, Edu, Cleide, Enzo e a Lorena. Então vamos imaginar que todos se comprometam que Cristo é o fundamento, que a verdade é inegociável, que o perdão vai ser exercido e que vão cuidar uns dos outros com amor e dedicação. Ponto. É uma renovação, uma reconciliação plena, onde todos estão imbuídos no mesmo propósito. Isso é o ideal. Isso é um mundo maravilhoso. Mas a gente sabe que existem, por exemplo, reconciliações parciais. Por exemplo, só os cônjuges resolvem caminhar nessa direção e os filhos não querem saber de Deus, não querem saber de exortação. O oposto, às vezes um pai e os filhos, às vezes só os filhos e os pais não querem saber. São reconciliações parciais. Por isso, alguns dos princípios que nós lemos ali em Romanos, eles devem se aplicar dentro de casa, porque nem sempre toda a família vai decidir ao mesmo tempo buscar o Senhor. Mas aqueles que estão conscientes precisam tomar a decisão. E às vezes vai ser apenas uma mudança pessoal, quando apenas você vai estar disposto e toda a sua casa vai zombar de você, vai tirar sarro com você, ou então vai ser omisso em relação a atitudes coerentes que precisam ser tomadas. Eu sei que tudo isso pode acontecer. O ideal seria o número 1, uma segunda coisa seria o número 2, mas por fim o número 3 às vezes vai ser o seu caso. Só você vai querer mudar, só você vai querer se comprometer. Não se sinta vítima. Primeira coisa, não se sinta vítima. Todos me odeiam. Se sinta um instrumento de Deus para levar luz à sua casa. Então é privilégio e não vitimismo, né? Autocomiseração, autopiedade, esqueça, né? Seja instrumento de Deus. Você não pode obrigar os seus pais a gostar de você, por exemplo. Puxa, meus pais me odeiam, mas você pode deixar o seu coração aberto e orar por essa situação e fazer o que precisa ser feito, né? 1 Pedro diz que é pela prática do bem que nós fazemos emudecer a ignorância dos insensatos, capítulo 2, verso 15, né? 1 Pedro 2,15, prática do bem. Você não pode obrigar ninguém a gostar
gostar de você, mas pelas suas atitudes você pode romper com a agressividade. Você não pode parar sua vida por causa de pessoas que não demonstram amor por você, mas você pode parar o seu ritmo porque essas pessoas que talvez não gostem de você ou não te tratem com devida honra e devido respeito, em algum momento vão precisar de ajuda. E a resposta para a agressividade é a compaixão, é gastar o seu tempo ouvindo essas pessoas, não jogando na cara delas. Seja forte, busque a força em Deus. Você não vai obrigá-la a amá-lo, mas você pode demonstrar amor para que lá na frente a semente lançada germine. Faça o que precisa ser feito. Você não pode obrigar o seu cônjuge a ficar casado com você ou mudar de atitude, mas você pode fazer a sua parte, mudando as suas atitudes, buscando ajuda especial, com pastores, com terapeutas, com conselheiros, fazendo todo o possível para que, se depender de você, o seu casamento seja restaurado. Então, você pode fazer o possível, você não pode fazer o impossível. O impossível é com Cristo. Deus é que vai fazer o impossível. Mas o que nós podemos fazer é o possível. Nós não podemos renovar uma aliança, estabelecer uma família ou um casamento, se nós somos os primeiros a desistir. Tudo aquilo que nós ouvimos hoje deve gerar atitudes em nós. Eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser perdoador, eu preciso viver a partir da verdade, eu preciso ter Cristo como meu modelo. Nesse aspecto, ninguém pode te acusar de ser individualista, porque você tem que buscar acima de tudo os valores e os princípios de Deus, para que então você possa aplicá-los dentro da sua casa. Você não pode obrigar o seu filho a gostar de você, ou te tratar com respeito, mas você pode discipliná-lo. Você pode colocar limites. É assim? Então a partir de agora você vai ter tudo necessário para viver. Mas começou a gritar, nós vamos mudar de figura. E cada idade você tem que tratar de uma forma. Sabe por quê? Porque disciplina é amor. Disciplina é amor. Limites é demonstração de amor. Ah, mas o meu filho vai me odiar mais se eu colocar limites. Não. Sabe por quê? Porque com o coração aberto, você sempre vai estar. Você não pode voltar atrás, por exemplo, e pedir que seus pais sejam melhores para você. Mas você pode ser melhor para os seus pais. Talvez os seus pais não tenham sido bons para você, mas talvez seja a hora de você ser melhor para o seu pai do que ele foi para você. É difícil? Muito. É possível? Com certeza. É necessário? Muito. Talvez seja a hora de nós pararmos e pensarmos: Deus não desistiu de nós. Por que nós vamos desistir da nossa casa? Deus investiu o seu principal recurso, apesar dele ter recursos ilimitados. Humanamente, nós vemos a entrega de um filho como algo incrível, algo impossível de nós aceitarmos. Você lembra da experiência de Abraão no Monte Moriá? O Antônio lembra que ele canta aquela música, né? Você lembra? O que Deus pediu a Abraão? Vamos lá. Leva teu filho lá. E a hora que chegou lá, Abraão, cumprindo a vontade de Deus, caminhando bem devagarzinho, possivelmente, né? Porque eu faria isso, né? Bem devagarzinho, para ver se Deus não mudava de atitude, né? A hora que chegou lá, vê o lugarzinho do sacrifício, e aí o teu filho pergunta para você: pai, cadê o cordeiro? Cadê o animalzinho que a gente vai matar? Você pega no pescocinho dele assim, imaginando onde vai ser o corte, e diz assim: filho, Jeová Jireh, Deus proverá. E quando ele levanta o cutelo para descer sobre Isaac, o Senhor, através do seu anjo, diz: pode parar. Deus nos poupa do sofrimento, mas Ele não poupou o seu filho por nós. Por que não vamos sacrificar a nossa vida pela nossa família? Deus não desistiu de você. Não desista da sua família. Invista nela. Vale a pena. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos pelas famílias, por pais, mães, filhos que estão aqui presentes. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo que as nossas vidas não sejam vidas perfeitas, nós sabemos que nos tornamos vencedores pela presença de Cristo na nossa casa, pela presença de Cristo nos nossos corações. Nos ensina a caminhar dia após dia, Senhor, a partir de valores antigos e atuais. São antigos porque foram ensinados há muitos anos, mas são atuais porque são eficazes quando aplicados de maneira coerente. Pai, que pais deem as suas vidas pelos seus filhos, que maridos entreguem-se pelas suas esposas, como Cristo se entregou pela igreja. Que as mulheres entendam o papel do homem e honrem o Senhor, que possam honrar os seus homens, os seus maridos, que possam se tornar esposas respeitosas, mães exemplares que cuidam da sua casa. Que os filhos, Senhor, possam honrar os seus pais com a honra e o respeito que é devido. Pai, que pais possam se dedicar pelos seus filhos de uma forma, Senhor, que não os provoque a ira, mas que sejam seus melhores amigos. Pai, obrigado, porque existem aqui filhos que têm nos seus pais os seus melhores amigos, e pais que têm nos seus filhos os seus melhores amigos. Obrigado porque existem aqui, Senhor, esposas que têm nas suas filhas suas melhores amigas, e nos seus filhos os seus melhores amigos, ou talvez no seu marido o seu melhor amigo. Pai, obrigado porque temos exemplos de vida. Mas, Senhor, nós temos lutas e temos famílias que talvez não vivam essa realidade, e até mesmo aquelas que vivem essa realidade enfrentam lutas em outras áreas. Que aprendamos a cuidar uns dos outros, a pautar a nossa vida em Cristo, na verdade, no perdão, no cuidado mútuo. Pai, quebranta o nosso coração, faz-nos investir tempo, recursos e derramar lágrimas pelos nossos familiares. Que possamos lutar com tudo aquilo que temos e somos. Que a força venha do Senhor, que Cristo seja o nosso modelo, o nosso fundamento, e que as nossas famílias sejam restauradas. É o nosso pedido, em nome de Jesus.